Precisamos, todos nós, de melhorias em nossas vidas para que nós possamos, de fato, ser pessoas mais sábias. A gente está observando no livro de Provérbios como nós podemos ser pessoas mais sábias, crentes mais sábios diante do Senhor. Não uma sabedoria humana, não uma sabedoria qualquer, mas a sabedoria de Deus, a sabedoria divina. Nós estamos observando isso e percebendo que, em certo momento, o autor desses primeiros provérbios, Salomão, ele começa a usar a ideia da sabedoria como se fosse uma pessoa. E essa sabedoria clama pelas ruas, buscando alguém que puder, de fato, ouvir o que ela tem a dizer. E nós vamos meditar hoje exclusivamente no versículo 22 do capítulo 1 de Provérbios, que diz o seguinte: Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Aqui nós percebemos três frases, três perguntas que a sabedoria, aqui tida como uma pessoa personificada, faz para todos os que estão ouvindo. A gente viu, por exemplo, no versículo 20, que ele diz: Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a sua voz. E aqui no versículo 22 há as palavras da sabedoria. Até quando, honestos, amareis a necessidade? Nécio é aquele que não tem entendimento, é aquele que é tolo, é aquele que não tem sabedoria, ele é um nécio. E esse nécio, perceba que não é apenas uma categoria de inocência por parte dele. Não é como se ele fosse inocente, mas é porque ele ama isso. Ele ama ser nécio. Ele ama ter falta de entendimento, ter falta de sabedoria. Nas outras qualificações, nós também percebemos adjetivos que demonstram que as pessoas que são assim, elas querem ser assim de alguma forma. Por mais que elas busquem ou digam que buscam a sabedoria, elas têm um entendimento de que aquilo que elas estão fazendo é bom, o errado é bom para elas. Por isso que aqui diz até quando, com aquela ideia de até quando vocês vão ficar fazendo as mesmas coisas? Até quando vocês vão amar as mesmas coisas pecaminosas? Até quando, honestos, vocês vão amar a necessidade? Até quando, ó tolos, vocês vão amar a tolice? Imagine, quanto mais a pessoa for tola, quanto mais ela não tiver entendimento, mais ela vai entender e achar que está correta no que diz. E quanto mais nós aprendemos sobre Deus, sobre a vida, sobre a palavra dele, nós percebemos que nós somos faltos de entendimento, porque o entendimento do Senhor é eterno, é infinito. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós queremos sabedoria e somos sábios, mais nós percebemos nossa tolice em muitas áreas de nossas vidas. Mas quando se é tolo, quando se não tem sabedoria, nós nos achamos superiores aos outros, nós nos achamos melhores que os outros, nós nos achamos que estamos sempre certos e os outros estão sempre errados. Isso é tolice, isso é necessidade. Por isso que o nécio, o tolo, ele ama a tolice, ama a necessidade, porque faz com que ele se sinta bem. Quanto mais nós conhecemos, como diz em Eclesiastes, a ciência traz enfado, porque quanto mais nós conhecemos, nós percebemos como esse mundo é grande, quantas coisas terríveis existem, quantas coisas boas sim, mas quantas coisas ruins, terríveis, dores, sofrimentos. Isso traz, de certa forma, um sofrimento. Mas o tolo que não entende muita coisa, acha-se no direito de saber muito, como se soubesse muito. A outra parte do versículo nos diz: E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. Escarnecedor é o zombador. É aquele que fica zoando, brincando com a cara dos outros. É aquele que fica falando para os outros, diminuindo eles. Sempre colocando a si mesmo numa posição de superior e os outros numa posição de inferiores. Os outros são sempre os que estão errados, são sempre os tolos, são sempre os que devem receber a zombaria. Então se coloca nessa outra posição. Os que são escarnecedores, zombadores, eles querem isso. E por fim, e vós loucos, aborrecereis o conhecimento. A palavra aborrecer aqui é a palavra usada para ira, raiva, ódio. O louco aqui é sinônimo de aquele que falta sabedoria. Não é o louco de debilidade mental,
mas é o louco por falta de sabedoria. Esse louco por falta de sabedoria, ele odeia o conhecimento, ele odeia o entendimento, porque o entendimento vai trazer uma noção para ele de que ele deve ser uma pessoa melhor. Mas, se ele não for uma pessoa melhor, se ele não precisar ser e não saber como ser, então ele está livre dessas obrigações. Então ele é louco e ele odeia o conhecimento, o entendimento. E aqui agora vamos pensar sobre nós mesmos. Nós temos amado a tolice? Será que nós não crescemos mais na vida cristã, na vida espiritual, porque nós somos tolos e queremos ser tolos? Porque nós sabemos o caminho que devemos andar, mas nós queremos de fato ser mais tolos? Queremos continuar nesse caminho porque é mais cômodo, é mais confortável viver em tolice. Porque, como a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. O entendimento que nós temos, o conhecimento que nós recebemos, nós seremos cobrados por eles. E talvez a tolice gere em nossa mente um desencargo de consciência, como se nós pudéssemos, de fato, deixar de lado o entendimento e o conhecimento do Senhor. E a zombaria, será que nós não temos zombado dos outros? Talvez você pense, ah não, eu nunca zombei de ninguém, nunca, depois de que Deus me salvou, depois de convertido, nunca zombei de ninguém. Mas e as fofocas? Será que nas fofocas, nas conversas sobre outros que não estão presentes, você não tem zombado dessas pessoas? Isso também é zombaria. E a tolice aqui descrita como loucura. Será que nós não somos pessoas que odeiam o conhecimento, odeiam o entendimento? Nós devemos, de fato, buscar ser contrários a tudo isso. Se o nécio ama a necessidade, nós devemos odiar a tolice, a necessidade. Se os escarnecedores desejam o escárnio, nós devemos nos afastar disso, nos afastar do escárnio, da zombaria. Se os loucos, eles odeiam conhecimento, nós devemos fazer o contrário, amar o conhecimento de Deus que nos ajuda a amar mais a Deus. É isso que o crente deve fazer e assim nós podemos, de fato, ser mais sábios. Quer ser mais sábio? Siga esses passos que eu acabei de mencionar e que nós possamos crescer diante do Senhor, na graça, no conhecimento e em sabedoria. Que Deus abençoe você.